Música, dança, luzes, cores, teatro. Como e onde adorar a Deus da maneira certa, da maneira que Ele gosta. É isso que nós vamos aprender no estudo de hoje, quando vamos mergulhar na conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Essa é uma história muito rica, então vem com a gente para participar desse estudo bíblico. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast. Palavra prática. Aqui é o Emerson e a Fernanda. Fernanda. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia e convidamos você a fazer parte do nosso estudo hoje, onde nós vamos estudar o livro de João, no capítulo 4, versículos 1 a 26, a famosa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Essa história é extraordinária. Tem Verdade. tantos ensinamentos para a nossa vida. Nós vamos aprender mais sobre quem Jesus é. E nós vamos aprender também a respeito de adoração. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Quando olha para a terra. Exatamente. Se Deus está olhando para a terra agora mesmo, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Nós temos que aprender como ser verdadeiros adoradores. Esse é o objetivo de hoje. E nós vamos aprender muito nesse estudo. Então, vem com a gente. Falando nisso, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque todos os dias, de segunda a sexta, nós temos vídeos novos. E nesses vídeos a gente procura mergulhar na palavra de Deus, nas línguas originais, no grego e no hebraico, e também dentro de contexto cultural e histórico, para trazer para você a instrução mais precisa sobre a palavra de Deus. Então, vem com a gente, convida quem está com você, pega a sua Bíblia, pega um lugar para anotar, para participar desse estudo com a gente, ok? Agora, antes de começar, o que nós temos que fazer? Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Se você quiser, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Amém. Ela que é lâmpada para os nossos passos, luz para os nossos pés, Senhor, que ilumina o nosso caminho, que é um guia para a nossa vida do dia a dia. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deixou esse presente maravilhoso, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te pedir a tua presença aqui conosco, porque nós nos reunimos em teu nome, Senhor, para aprender a tua Escritura. Espírito Santo, nós te pedimos que seja o nosso professor, que o Senhor venha a trazer revelação, entendimento daquilo que está escrito, de modo que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas e ter a nossa vida realmente transformada. E é isso que nós queremos. Nós queremos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso nós te pedimos ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender e também colocar em prática aquilo que nós vamos aprender. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos lá. Amém. Então vamos lá conhecer um pouco mais, ou conhecer a história da mulher samaritana. João, capítulo 4, versículos 1 a 3, para a gente começar. Pode ler aí, meu amor? Sim. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Veja só, esse texto ele mostra que realmente estava acontecendo algo que nós falamos no vídeo anterior já, quando deu aquela treta toda entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus, porque estavam batizando ali e estavam batizando lá, então deu aquele problema todo. Se você não assistiu o vídeo ainda, nós vamos deixar o card e também o link lá na descrição para você assistir. Tudo bem? É um vídeo maravilhoso, tem muitas revelações para mim e para a sua vida, então assista lá, tá bom? Bem, quanto ao batizado das pessoas, quem batiza, no fim das contas, ficaram os discípulos de Jesus que batizaram, né? E até hoje, a princípio, também é assim. Os discípulos de Jesus que batizam, pelo menos batizam para Jesus, né? Sim. Deveria ser. Bem, vamos lá.
seguindo no texto, a gente pode ver que Jesus ele sabia que a hora dele ainda não havia chegado. Então, quando ele ficou sabendo que os fariseus sabiam que ele estava batizando ali, provavelmente eles já iam, né, para cima dele, então ele resolveu sair de perto e ir para um outro lugar, foi para Galiléia, foi para longe dos fariseus, né? Vamos então continuar na leitura no versículo 4 em diante. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Treta? Mais uma treta? Olha só, os judeus e os samaritanos, não sei se você sabe disso, mas eles tinham uma treta histórica ali. Já andei pesquisando aqui e descobri que há mais de 700 anos os judeus e os samaritanos não se conversavam. Por causa disso, essa mulher achou estranho que um judeu foi falar com ela, né? Então, é realmente por causa dessa situação que aconteceu isso. Mas também tem um outro detalhe. Não sei se você sabe, eu também fiquei um pouco chocado quando eu descobri, né? Porque nós não somos judeus. Então o que eu descobri? Que os judeus eles tinham uma oração mais ou menos assim: Bendito és tu, Senhor, por não me teres feito mulher. Claro que eram os homens que oravam isso, mas aí você imagina a que consideração que existia naquela época pelas mulheres. Mulheres eram quase assim uma subclasse, né, do ser humano naquela época. Elas não eram nem contadas, né? É complicado, verdade, né, mano? Elas não eram contadas e também lá em Gênesis, né, fala a respeito da queda, né, da queda de Adão. É verdade. Então, a mulher realmente passava muito trabalho, né? Aqui, ó, vou só ler para vocês aqui rapidinho. Era a mulher que era repudiada, era a mulher que traía, né? A mulher Nossa. era culpada de tudo, na verdade, né? Até porque aqui quando houve a queda, Deus havia amaldiçoado, né? No sentido de que ela teria fortes dores de parto, né? E que seu desejo seria só pelo seu marido e que ela a dominaria. Ele dominaria. Aliás, ele dominaria ela sobre ela, né? sobre ela. Ela teria que se submeter a ele. Isso mesmo. Glória a Deus por Jesus, né? Jesus já mostrou aqui a consideração que ele tem com as mulheres. Aqui, ó, quer ver? Achei. A mulher lhe disse: Farei mais intensas as dores de sua gravidez e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Está lá em Gênesis 3, no versículo 16. Foi forte esse negócio. É. Bom, mas Jesus já mostrou, e não só nesse episódio, nós vamos ver vários outros episódios onde Jesus se colocou como alguém que valoriza as mulheres. E nós sabemos que as mulheres, sim, precisam ser valorizadas. Elas merecem ser valorizadas. E, na verdade, e também, assim, mais do que isso, ele veio restaurar as mulheres. Então, Ele veio restaurar as mulheres a sua origem antes do pecado, né? Ele veio trazer isso, ele veio trazer essa restauração. sim. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala, se não me engano, lá em Efésios, que ele diz o seguinte: mulheres, respeitem seus maridos. Maridos, amem suas mulheres.
Assim como Cristo amou a igreja e que Olha se só. entregou por ela, né? Então- Ou seja, Cristo morreu pela sua igreja. Então a mulher, na verdade, ela só precisa respeitar, mas o homem não. O homem tem que respeitar e amar, e, né? E morrer por ela. Meu Deus! Depois diz que é fácil a vida do homem, né? Nós temos que falar com os homens sobre isso. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, tá bom? Vamos continuar aqui? Vamos. Versículo 10, por gentileza. Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me essa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Uau! Interessante essa conversa, essa parte da conversa, né? Veja que a mulher samaritana, ela pensava numa água terrena, Sim, uma coisa natural, e Jesus estava falando de coisas espirituais, né? E a mulher não entendia que a água que Jesus estava falando não era do mesmo tipo que a água que ela conseguia tirar daquele poço. Mas isso também a gente consegue compreender, né? Porque as coisas espirituais, a gente começa a compreender elas depois que o Espírito Santo vem sobre nós. isso, Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais nós discernimos espiritualmente. isso. E naquela época, né, quem mais além de Jesus poderia E discernir o homem essas natural, ele não tem como discernir as coisas espirituais. Exatamente. Ele não tem. Ele só discerne as coisas da terra mesmo. coisas? Exatamente. Ponto. Exatamente. Talvez por isso os discípulos talvez não entendessem tantas coisas que Jesus ensinava, Exato. porque eles não tinham o Espírito Santo ainda. Foi Exatamente. só lá em Pentecostes que o Espírito Santo veio, Exatamente. né? Olha que Exatamente. interessante essa história. Bem, agora o que é uma coisa importante nessa fala aqui de Jesus e da mulher samaritana é a afirmação de Jesus do tipo de água que ele tinha para ela, uma água viva. Uma água viva. Quem toma de água terrena, e isso a gente pode comprovar no nosso dia a dia, daqui a pouco tem sede de novo. Mas Jesus disse que quem tomar dessa água não terá mais sede. Isso me lembra de uma coisa que tu falou, e isso foi no vídeo anterior, não foi? Daquele preenchimento interior que nós temos, que só a água viva, só Jesus pode preencher esse vazio que nós temos dentro de nós. Exato. É disso que ele está falando aqui. Exatamente, porque muitas vezes esse vazio a gente tenta preencher com uma pessoa. Por exemplo, eu não me sinto feliz e aí eu acho que, por exemplo, eu me casando com alguém, aquela pessoa vai me fazer feliz. E aí você de fato se casa por esse motivo e aí depois descobre que aquela pessoa não conseguiu preencher aquele vazio. Ou seja, porque aquela pessoa, ela é tão imperfeita quanto você. Então, inclusive é uma temeridade fazer isso. Mas tem muita gente que casa por esse motivo e acaba dando com os burros na água. Sim. Né? E tendo problemas por uma vida inteira. Né? Ou então, algumas pessoas tentam preencher esse buraco nas drogas, no álcool, como foi o nosso caso por muitos e muitos anos. Esse é um testemunho que a gente precisa contar para vocês também no vídeo, né? Que Jesus fez um milagre na nossa vida. Ou então comprando, né? Exatamente. Né? Gastando sem limite, exatamente. Comprando aquilo que não precisa com dinheiro que não tem. Às vezes para mostrar aquilo que não é para pessoas que não importam. Além disso, tem aquela coisa do preencher o vazio, né? Exato. Sabe? Ao invés de preencher com Jesus, que é o Criador, que é aquele que colocou o anseio de conhecê-lo dentro da gente, né?
tenta preencher com o prazer de comprar e nunca vai conseguir preencher, Não, né? É disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que essa água terrena, a pessoa ela sempre vai precisar buscar essa água terrena porque é uma água que nunca vai saciar a pessoa, nunca. É verdade. Mas a água que ele dá, que é o próprio Espírito Santo, esse sim, a pessoa nunca mais vai sentir sede, por quê? Porque esse interior será preenchido com o Espírito Santo, né? E agora, sabe o que eu achei legal também que Jesus falou? É que depois que a pessoa tomar dessa água, essa água dentro dela vai se tornar uma fonte que vai jorrar. E vai jorrar para a vida eterna. Sim. Glória a Deus. E olha que tremendo. quantas coisas tremendas e recompensas incríveis, né? Primeiro, vai preencher o vazio. E aí, com o tempo, vai se tornar uma fonte que jorra. Tremendo isso. Maravilhoso. E uma fonte está sempre jorrando, né? Sim, não, e o mais legal, uma fonte que jorra para a vida eterna. Exatamente. E que leva outras pessoas a beberem dessa fonte A fonte de água viva. Que elas também vão ter os seus vazios interiores preenchidos com o Espírito Santo, que aquela pessoa que já brota, que já jorra dela, né? Gente, é um ciclo sem fim. Isso é o que eu chamo de corrente do bem. Exato. A corrente De fato. É a corrente do bem que existe. De fato. Uma fonte gerando outra fonte, que gera outra fonte, todas elas fontes de água viva. Isso é extraordinário. Exatamente. Incrível. Glória a Deus. Isso. Incrível isso. Glória a Deus, né? Agora, continuando aqui na nossa história, veja que mesmo que a mulher não tenha entendido, Jesus ainda tinha planos para ela, e não só para ela, para aquela cidade da onde ela tinha vindo. Né? Cidade de Sicar. Pode continuar para a gente no versículo 16? Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então, olha só, lembra daquele dom que a gente comentou? Naquele vídeo, quando Jesus começou a montar a equipe de discípulos dele, né? Inclusive, nós vamos deixar o card também aqui e o link na descrição do vídeo. Se você não assistiu, vai lá e assista, porque vale super a pena. Naquele vídeo, nós podemos ver que Jesus, a primeira vez que ele falou com Simão, que depois virou Pedro, né? Ou Cefas, Jesus já disse para ele, ei, você é Simão, filho de João. E o Pedro deve ter ficado assim, tipo, como que ele sabe isso? Né? Da mesma forma, Natanael, aconteceu com ele a mesma coisa. Natanael estava debaixo de uma figueira, não sabemos o que ele estava fazendo lá, talvez orando, talvez meditando nas escrituras, talvez lendo algum pergaminho. E quando Jesus encontrou com ele, Jesus falou, ei, olha só, eu vi você enquanto estava debaixo daquela figueira. E Natanael pensou, uau, esse é realmente o Messias. Né? Olha que interessante. E aqui, Jesus também manifestou esse dom, né? Que é um dom da onisciência dele como Deus, mas a mulher samaritana já identificou isso como sendo algo que os profetas faziam naquela época. Então a gente vê aqui um conceito que está saindo da parte divina de Jesus e está sendo colocado isso dentro do ministério profético. Né? E o ministério profético ainda hoje acontece dessa forma. Quando Deus ele capacita alguém dentro desse ministério profético, muitas vezes essas pessoas elas são usadas por Deus para revelar coisas da vida dos outros que só aquela pessoa sabe, ela é Deus. E o profeta vai lá e fala para ela, ei, olha só, aquilo que você estava orando, Deus está te dizendo assim, 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 né? E como uma forma de comprovação de que é realmente o que Deus está falando. Isso, para que a pessoa creia. Exatamente. Né? Tudo é para edificação do corpo de Cristo, né? Para que a fé da pessoa que está recebendo, ela seja edificada, seja aumentada. É tremendo. Agora, olha que interessante a que ponto que Jesus sabia da vida daquela mulher. Pô, a mulher teve 5 maridos. 5 maridos. E o que ela estava ainda casada, não.
estava morando com esse homem, não era marido dela. Então ela já estava no sexto marido. Eu Né? imagino o zóio regalado dela. Sim, quando ele falou isso pra ela, nossa, imagina. Agora, também pensa uma coisa. A gente sabe como é que é cidade pequena, né? Não sei se você mora ou já morou em cidade pequena, a gente já morou. Imagina uma pessoa numa cidade pequena que teve já 5 maridos. E no caso dela, não era nem uma cidade pequena, era um vilarejo. Devia ter o quê? Não sei quantas pessoas, mas não era muita gente. Então imagina, todas as pessoas daquele lugar conheciam aquela mulher, né? E existem até algumas teorias de que ela era, de certa forma, discriminada pelas pessoas daquela cidade. Por isso que ela estaria naquele poço na hora do meio-dia para retirar água, né? Porque as pessoas discriminavam ela. Então, normalmente as mulheres elas iam de manhã cedo ao poço para retirar a água quando o sol não era tão forte, mas ela não. Ela foi na hora do meio-dia, então naquela hora só estavam ela e Jesus naquele poço, nesse encontro maravilhoso que o próprio Jesus preparou, né, para que acontecesse. A gente sabe que tudo que ele faz tem um plano e tem um propósito. Estava dentro dos planos dele. Esse encontro aí. Não, e é interessante assim, né? Que quando ela começou a falar de Jesus, daquilo que ele tinha dito a respeito dela, com certeza as pessoas vieram ver quem era Jesus, de Isso. fato. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Não sei se você sabe, mas Jesus ele tem esse dom. Já falei nisso, né? De onisciência. Imagina se ele soube, se ele sabia que aquela mulher teve 5 maridos e o sexto nem marido era. Imagina só o que Jesus sabe da minha e da sua vida. Não existe nada oculto aos olhos do Senhor. É o que a Bíblia diz, ele sabe de todas as coisas. Tem um salmo que diz que antes mesmo de uma palavra sair na nossa boca, Jesus já sabe o que a gente vai dizer. Ele nos sonda e ele nos conhece, o nosso profundo, do nosso interior. Ele conhece as intenções do nosso coração. Então não existe nada que ele não saiba e é impossível esconder alguma coisa de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem algo que você sabe que está fazendo de errado na sua vida e você sabe que é errado, saiba que Deus também sabe disso que você está fazendo. Tinha até uma música que a gente lembrou esses dias, né? Que dizia assim, mais ou menos, não lembro como que é a melodia, mas dizia assim, tem algumas coisas. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Nossa. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Saiba que tem sim alguém que está te vendo fazer. O próprio Jesus, ele sabe tudo da sua vida. Então, se você, aproveita, faz uma reflexão aí, se você tem alguma coisa que Deus vai reprovar na sua vida, aproveita, se arrepende. E você sabe como fazer, né? Jesus já disse, vai para o teu quarto, fecha a porta e em secreto, não precisa nem espalhar para ninguém, em secreto, fale com seu pai que está nos céus. Ali você se arrepende, você chora, você pede perdão e ele vai te perdoar. Essa é a promessa. Deus é bom, ele não é mau. Então ele espera que você tenha uma vida assim que agrade a ele e você tem todas as oportunidades de fazer isso. Tá bom? Vamos em frente? Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Olha só isso. Essa mulher era uma adoradora. Ela podia ter perguntado qualquer coisa. Ela disse que Jesus era um profeta, né? Imagina se fosse hoje, quantos que encontrar? Imagina só. Vai um profeta passando por aí e é uma mulher que foi casada 5 vezes e agora está com o sexto. Enquanto o profeta, o que essa mulher vai perguntar para ele? Né? Provavelmente ia perguntar assim: ei, vai dar certo com esse aí? Mas ela não. O que ela perguntou para Jesus? Ei, que história é essa aí para adorar a Deus? Como é que se faz? Quem é que está certo? Nós ou vocês?
Olha só, essa mulher era uma adoradora. O que que ela queria? Adorar a Deus do jeito certo. Inclusive de uma maneira, né, meio questionadora assim, né? Quem tá certo, nós ou vocês? Mas é legítimo, É né? legítimo, é É legítimo. legítimo. Era o jeito samaritano ou o jeito judeu de adorar? Qual que estava certo? Né? Então, interessante esse questionamento dela. Era uma adoradora. Que Sim, legal, né? sim. Vamos seguir, 21? Vamos lá. Jesus respondeu: Crê em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Uau, olha só o que Jesus ensinou nesse versículo. Só um versículo tem uma preciosidade aqui. Tem uma preciosidade. Jesus ensinou que não importa mais. Yes. Não importa mais o local em que você vai adorar. Não é no Monte 1 ou no Monte 2. Não é na cidade 1 ou na cidade 2. Não é na igreja 1 ou na igreja 2, ou na 3 ou na 4. Não é? Olha que tremendo isso. Não está relacionado a um local físico, o lugar Não de está adoração. relacionado a quatro paredes. Exatamente. Então, se te disserem, meu irmão, minha irmã, se te falaram que você precisa ir na igreja para adorar a Deus, que é só lá que se faz isso, é mentira, Né? né? É mentira. Saiba disso, é mentira, porque Jesus esclareceu essa história. Quando ele falou que a mulher samaritana, você pode adorar a Deus em casa, você pode adorar a Deus na rua, no seu trabalho, na escola, na igreja, no supermercado, na farmácia, em qualquer lugar onde você estiver. E sabe por quê? Porque a maneira de adorar a Deus não é mais a mesma do que era naquela época. Exato. Antes da vinda de Jesus. Exatamente. Porque Jesus mudou tudo isso. Como eles adoravam a Deus naquela época. Existia uma série de rituais que o próprio Deus tinha dado através de Moisés para o povo de Israel. E também para os samaritanos, que também eram descendentes de judeus, né? Do povo de Israel. Os samaritanos também faziam parte. Eles adoravam o mesmo Deus. Então eles precisavam ir até o templo. Eles precisavam levar os sacrifícios de animais, de alimentos e tudo mais. Ofertas e dízimos e tudo mais. Tudo isso mudou com a vinda de Jesus. Tudo isso mudou. Porque os rituais não são mais os mesmos. Como que nós fazemos para adorar a Deus da maneira certa? Da maneira certa, né? Agora, a primeira mudança. Interessante aqui, ó. A primeira mudança que existe, ou o primeiro requisito que existe para adorar nos dias de hoje é saber quem você está adorando. Quem você está adorando, você precisa saber. E isso Jesus explicou aqui na continuação dessa conversa, no versículo 22 em diante. Vamos lá? Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Uau. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. A mulher disse: Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: Sou eu o que fala com você. Nossa, ela estava falando com o Messias, né? Imagina você no lugar dessa mulher, falando com o Demais. Messias. Aqui, e ele diz assim para você: sou eu. Eu sou ele. Que loucura. Meu Deus. Vai chegar esse dia, sabia? Um dia a gente vai estar diante dele, do Messias. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Leão da tribo de Judá. Vai chegar esse dia, Vai onde ser nós tremendo. vamos estar. Diante dele tem muitas pessoas que aguardam com expectativa esse dia chegar. Tem outras que não, né?
Mas cada um sabe o que vai acontecer quando se encontrar com ele. Todo mundo vai se encontrar. É o que a Bíblia diz. Vai ter um dia que todos nós estaremos diante dele. E aí nós vamos ter que nos explicar, né? A respeito da nossa vida. Ou a gente vai receber um elogio, né? Pela vida que a gente teve. Glória a Deus. Bem, mas a respeito desse texto aqui que nós lemos, esse texto ele tem muitos, mas muitos ensinamentos. Sim. É tremendo isso daqui. Bem, a primeira coisa que Jesus explicou para essa mulher samaritana que vale para nós é o seguinte: nós precisamos conhecer a quem nós adoramos e conhecer a fundo aquele que nós adoramos. Exatamente. Né? Isso me lembra, inclusive, de um versículo que eu não lembro onde está, tá na Bíblia, tá? Que diz o seguinte, que as pessoas são semelhantes àquilo que elas adoram. Uau! Eu estava pensando exatamente no mesmo versículo. Sério? Sério, de verdade. Aleluia. Glória a Deus. É Espírito Santo. Mas imagina só se você Eu vou procurar aí. se torna semelhante àquilo que você adora. Se você adora Jesus, né? A Bíblia está dizendo que você vai ficar parecido com ele. Ha! Glória a Deus. Agora, se você adora alguma estátua, a Bíblia está dizendo que você vai ficar parecido com uma estátua. E como que é uma estátua? Uma estátua se mexe? Não. Uma estátua fala? Não. Não. Uma estátua esboça algum tipo de reação? Não. Não. Uma estátua faz alguma coisa por alguém? Bem, deixa para lá as estátuas, né? Porque nós conhecemos Jesus. Jesus está vivo, ele ressuscitou. E a Bíblia mesmo diz que ele intercede por nós diante do Pai. Alguns dizem que ele é o nosso advogado fiel, né? Glória a Deus. Eu achei aqui. Glória a Deus. Achou o texto? Eu achei. Achei. Bom, sobre conhecer a Deus, olha que interessante. Eu lembrei do outro versículo aqui agora. A Bíblia diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus Pai e a Jesus Cristo, que foi o Filho de Deus que foi enviado ao mundo. Mais ou menos assim, né? Glória a Deus. Isso aí. O que foi que tu achou aí, meu amor? Esses versículos, esse versículo fica no Salmo 115, tá? E ele fala sobre os ídolos. E é forte, é bem forte. Eu vou ler rapidinho, tá? Mas é forte, tá? Se Prepara aí que é forte. tá sentado, senta e se segura na cadeira. Vai lá. Bora. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória, por teu amor e tua fidelidade. Porque as nações dizem: onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Uau, é forte. É forte. Ou seja, nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. Então, se a gente faz ídolos, como descrito no Salmo 115, nós nos tornamos semelhantes àqueles ídolos. Se nós adoramos a Deus, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Agora, não é só quem faz os ídolos, né? É quem faz e quem adora. Exatamente. Os ídolos feitos por mãos humanas. Isso mesmo. Né? Inclusive tem uma recomendação. Quem fazem os ídolos e neles confiam. São dois tipos de pessoas, né? Agora que interessante, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, se não me engano, é no Pentateuco, né? Não sei qual dos livros da lei que diz que não se deve adorar nada que foi criado, nada que faça parte da criação. Inclusive outras pessoas. Não se pode adorar outras pessoas. Então isso é algo muito sutil que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes
Se a gente não ficar vigiando e prestando atenção, a gente acaba considerando as pessoas, ou algumas pessoas, importantes demais. Entendeu? Quando É. passa de um certo nível de importância para nós, aquela pessoa pode sim se colocar, ou nós podemos colocar aquela pessoa num lugar elevado demais, mais até do que o próprio Deus. Quando nós esquecemos de Deus e lembramos mais daquela pessoa, já está correndo um risco sério aí, Exatamente. né? Exatamente. Mas glória a Deus, né? Que a gente está aprendendo essas coisas, a gente pode prestar atenção nisso, a gente vai ver muitas coisas assim durante os nossos estudos e a gente, assim, tem a referência certa. Isso que é o importante, né? Porque Jesus mesmo falou, a salvação vem dos judeus. Então é dos judeus que nós temos que esperar algo. E quem é o representante dos judeus que veio trazer a salvação para a nossa vida? Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus. É isso aí. O filho da irmã Maria, do carpinteiro isso aí. José, É isso que aí. foi formado pelo Espírito Santo. O Filho de Deus, o autor da salvação, o Messias, isso aí. Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso aí. Aleluia. Por isso que é importante conhecer. Amém. Tá. Já sabemos quem adorar. Mas como adorar? Como adorar a Deus? Como adorar a Jesus? Ele também nos explica isso. Será que a gente vai adorá-lo com música? Será que é com dança? Será que é com luzes, com efeitos especiais? Com cores nas paredes? Com jogos de luzes, música estroboscópica, luz negra? Será que é com teatro, com representações artísticas? Como será? Com hologramas. Com hologramas tridimensionais? Será? Como será? Que nós vamos adorar a Jesus. Como nós vamos adorar a Jesus? É em espírito e em verdade. Não é? Isso aí. Beleza, vamos lá então. Jesus disse que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E nós precisamos ver essas palavras no original grego. Vamos lá? Primeiro, espírito. Espírito no grego é pneuma, e eu confesso que eu estava com muita vontade de falar sobre essa palavra. Eu gosto muito dela. Porque a palavra pneuma é uma palavra muito versátil na Bíblia. Ela é usada em vários textos, dentro de contextos diferentes, e cada contexto tem um significado específico. Por exemplo, pneuma pode significar vento, né? Sopra um vento, pneuma. Tanto que, quando se fala em assuntos de pneus, por exemplo, de carros, né? Toda essa parte de pneus são termos pneumáticos, não é? Imaginei eu falando uma coisa. Mas tudo bem, diz respeito a isso, ao vento, ao ar, à manipulação do ar. Também pode significar o espírito do homem, pneuma, né? Que nos foi dado um espírito, um corpo, uma alma e um espírito. Nós somos seres tricotômicos, né? Isso aí. Mas também, pneuma pode ser usado no contexto de um espírito imundo, um espírito maligno, um espírito que está oprimindo, que está assolando uma pessoa, que está possuindo uma pessoa às vezes. Mas também pode ser usado no sentido do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, né? Então é tremendo isso. E o significado dessa palavra, quando Jesus falou em espírito e em verdade, diz respeito ao espírito do homem. Nesse contexto. Nesse contexto, é o espírito do homem, ou seja, a sua vontade consciente de pensar e agir. Ou seja, para adorar a Deus, você precisa adorar com consciência. Isso aí. Com o seu espírito consciente do que você está fazendo. E isso é tremendo. É tremendo. E a palavra verdade, em espírito e em verdade? A palavra verdade no grego é aletheia. Não sei se é assim que se pronuncia.
Mas ela significa verdade mesmo, mas em um sentido diferente, mais profundo. Como que seria um sentido mais profundo da palavra verdade? Seria mais do que apenas, por exemplo, falar a verdade, mas se posicionar de acordo com a verdade. Ser uma pessoa verdadeira. O que Jesus estava ensinando é que a maneira de adorar a Deus, que Deus aprova, é quando nós temos alinhado o nosso pensamento e a nossa vontade com o nosso modo de pensar e falar e agir. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. O nosso pensamento alinhado com a nossa vontade, alinhado com a maneira de falar e alinhado com o nosso agir. Tremendo, né? É bem isso aí. É bem isso aí. O nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa fala e o nosso agir, todos alinhados. É isso aí. Essa é a maneira De acordo com a palavra de acordo Deus. com a palavra de Deus. Tudo isso deve estar alinhado com o quê? Com a vontade daquele que disse o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus falou isso em João, capítulo 14, ao versículo 6. Nós ainda vamos estudar esse texto, maravilhoso texto, ok? Posso fazer um complemento? Pode. Aqui eu lembrei de um texto que eu gosto demais. Tá lá em 2 Pedro 1, no versículo 3 até o versículo 4. 3 e 4. 2 Pedro 1, 3, 4. Olha que tremendo isso. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. É por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Uau. E olha que interessante. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo. Essa palavra, conhecimento completo, ele traz dois sentidos aqui. Ele fala tanto do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos ajuda, nos dando sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento e revelação da palavra. E juntamente com isso que o Hermes estava falando. Pensar, agir, falar de acordo com a palavra. Ou seja, ele nos deu o Espírito, ele nos deu a palavra. E na prática desse exercício, nós vamos estar fazendo o nosso devocional a Deus. Adorando a Deus. O nosso devocional, a nossa adoração a Deus. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É justamente quando nós unimos, né? A fé em Jesus, que nos dá o seu Espírito, ou seja, o Espírito Santo que vai nos ajudar, ele vai nos ensinar todas as coisas divinas e éticas também. Ele vai nos ajudar nesse processo para fazer esse alinhamento, né? Tanto do comportamento, que é fundamental, sim, né? Porque é a parte do comportamento. Quando se fala de alinhar pensamento, o modo de falar, o modo de agir. Não adianta você ir na igreja, dar glória a Deus e aleluia, chegar em casa e quebrar o pau com a mulher. Ou então brigar com os filhos, ou então não pagar suas contas, ou então ficar devendo pros outros, ser caloteiro, ou brigar no trânsito. N situações, entende? Isso esse comportamento, ele não está alinhado com a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, ela é de fato um exercício. Ela é um exercício. Isso. Tá? Que o Espírito Santo nos ajuda
né? À medida que a gente se posiciona dentro das Escrituras. Para nos tornar mais parecidos com Jesus. Exatamente. Olha só, eu lembrei de um outro texto também, fica exatamente dentro disso que ela falou, que a gente estava falando antes, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1. São os versículos 14 ao 16, eu acho que eu coloquei, né? Uhum. Olha só que forte esse texto, tem tudo a ver com isso e ele expande essa compreensão que a gente está falando aqui. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, como eu sou santo. Uau! Porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entendeu a relação? Sejam santos como eu sou santo. Deus é espírito, os adorem em espírito e em verdade. Existe uma correlação aí. Deus está querendo que eu e você sejamos parecidos com Ele, pelo menos no nosso comportamento, né? Não, e é muito interessante porque assim, ó, nós não conhecemos o mundo espiritual. E Jesus criou todas as coisas. Então, quando ele diz assim na palavra, não faça isso, não faça aquilo, ele sabe o resultado disso no mundo espiritual. Exatamente. Entende? Então, por que nós temos que obedecer? Porque quando a gente ama, a gente obedece, né? Para começo de conversa, né? Mas ele sabe, foi ele que estabeleceu esse modelo de comportamento, né? E ele sabe que esse tipo de comportamento ele vai causar uma reação no mundo espiritual que vai voltar para você. Entende? E tudo tem a ver com o primeiro e o segundo mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se ele tá dizendo para você não faça isso, é porque fere o primeiro mandamento ou fere o segundo mandamento. Exato. Por exemplo, na lei antigamente dizia, não roubarás. Certo? Certo. Se eu vou amar o meu irmão como a mim mesmo, por que eu vou roubar ele? Exatamente. Da mesma forma, trair, roubar, mentir e todas as coisas Cobiçar erradas. a mulher do próximo ou Todas as o coisas marido erradas. da próxima. Enganar, ter 2 pesos e 2 medidas, mentir, prometer uma coisa e não cumprir. Repudiar a esposa. Você gostaria que alguém prometesse uma Esposa. coisa para você e não cumprisse? Então, faça isso com o próximo. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Exatamente. Dessa forma, né? Dessa forma, entendendo o princípio, a gente consegue, de uma forma mais tranquila, digamos assim, obedecer. Porque não é difícil. Entendeu? É simples. Porque o que Deus quer? Deus quer que o nosso tanque da maldade, porque nós viemos do mundo com o tanque da maldade cheio até a boca, entendeu? Até de coisas que a gente acha assim, ai não, mas eu fui bonzinho a vida inteira. Foi nada, porque antes de Jesus, nós éramos escravos do pecado, entendeu? Ou seja, não. Então, a gente tá com o tanque, o tanque da maldade aqui, ó. Então, qual que é o objetivo de Deus? Que a gente esvazie o tanque da maldade e aumente o tanque do amor. Tanto por Cristo, tanto pelo Pai, quanto pelo próximo, pelos irmãos. Entenderam? Então, é sempre sobre isso, né? É sempre sobre isso. Então, obedeça seu Pai. Obedeça a palavra. Simples assim. É verdade. Nossa, como nós temos coisas para aprender com Jesus, não é? Tremendo isso. Ah, meu Deus do céu. Agora, como a gente está falando aqui, o mais importante é que a gente aprenda e coloque em prática. Senão não serve de nada, é um aprendizado, né? Tem gente que ainda fala o seguinte, é melhor nem saber. Mentira. Isso é mentira. Nossa, e tem... Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte, o meu povo sofre. Algumas versões dizem, meu povo perece pela falta de conhecimento. Então, se alguém te falou alguma vez que era melhor, ou se você tem isso na tua cabeça, melhor nem saber.
E tem aquela... Aquilo que é certo e que é errado, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que agrada a Deus e que não desagrada a Deus, olha, tá errado isso aí, tá? Porque sim, você precisa saber para você poder alinhar sua vida, para que você receba bênção na sua vida e não o contrário, entendeu? Exatamente. É isso? Exatamente. É isso, né? Exatamente. Bom, olha só, esse vídeo aqui já está muito grande, então nós vamos parar por agora esse estudo da conversa de Jesus com a mulher samaritana, mas já foi muito rico hoje nesse estudo aqui. Foi, demais. Nós aprendemos como adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós já tínhamos falado isso num vídeo anterior, né? Num vídeo que nós fizemos já, mas hoje foi mais especial, né? Não, hoje foi tremendo. Hoje foi tremendo, maravilhoso. Obrigado, Então, Senhor. deixa eu te falar uma coisa. No próximo vídeo nós vamos aprender sobre plantar e sobre colher. Então é algo realmente extraordinário. Não perca. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você ficar sabendo quando sair os próximos vídeos, inclusive esse. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu comentário, pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma contribuição sua para deixar o conteúdo que nós fazemos aqui mais rico. Pode ser também um oizinho lá. Oi, pessoal! Curte o nosso Curta! vídeo. Isso. Pode ser também um pedido de oração, se você estiver passando por algo difícil. A Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros. Nós queremos orar por você também. Nós queremos caminhar com você, segurando na sua mão. Como diz um pastor amigo nosso, aqui ninguém solta a mão de ninguém, não é? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, para você ser um canal de bênção também na vida dos outros, ok? Bem, vamos orar e agradecer por esse estudo de hoje? Se você quiser, feche os seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos. Porque hoje nós podemos, Senhor, mais uma vez estudar a Tua Palavra e aprendemos tanto, Senhor. Oh Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo isso que nós aprendemos, para que a nossa vida realmente seja transformada. Nós queremos sim te adorar, em espírito e em verdade, e te conhecer a cada dia mais. Amém. Nós já te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Minha irmã, meu irmão, que Deus te abençoe a você e toda a sua família em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!